Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje a gestão das contas públicas e as estratégias para o país. A dívida externa se soma a outros fatores que assustam hoje um pouco em relação ao futuro da economia brasileira. A inflação, ficando perto do teto da meta, se junta à queda de produção em vários setores e a questão do emprego que começa a crescer num ritmo menor. Tudo isso somado contribui para mais um ano de crescimento baixo do produto interno bruto brasileiro. Para discutir esses temas, a gestão das contas públicas e as estratégias de longo prazo para a economia do país, o Brasilianas recebe o diretor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Sarti, o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, e no Rio, o assessor da presidência do BNDES, Davi Kupfer. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai selecionar sua pergunta enviada pelo portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos abordar inicialmente a gestão das contas públicas e da dívida externa. Alex, como é que você está vendo esses indicadores, esses dois indicadores especificamente? Olha, infelizmente, com bastante preocupação. O problema não é apenas o momento atual, tá certo? Ou seja, há uma inconsistência na relação dívida pública com o crescimento do país. Há um aumento constante do endividamento, há uma relação do superávit primário que ele tem sido feito não pela redução de despesa, mas muito mais pela redução de investimento, pelo contingenciamento de investimento, pelo aumento da carga tributária. Então isso causa uma certa preocupação em relação à sustentabilidade dessa situação no futuro. Eu acho que essa é a grande preocupação, porque não é só o momento atual. O momento atual do endividamento do Brasil é justificado pelo recente período que nós passamos por uma recuperação econômica devido à crise pós-2008, crise econômica financeira global. Mas o problema é que isso se arrasta de alguma forma, vem se arrastando e a gente não enxerga nenhuma saída. A gente teve uma redução da relação dívida-PIB consistente até quando? Quando que começou a ter essa dúvida? Olha, o mais interessante é o seguinte, a relação dívida-PIB ela vem caindo, só que muito mais pelo lado do crescimento do PIB do que pela redução da despesa. A dívida, olhando ela isoladamente, vem crescendo de forma bastante significativa. E quando você abre o gasto do governo, o que tem aumentado não é o gasto com investimento, que é o gasto bom. Tem aumentado com custeio. Mas eu vou perguntar para o Fernando. Fernando, o governo ele tem, quando a gente fala custeio e investimento, quando se fala em saúde e educação, entra onde, digamos, o gasto do governo? Entra como custeio, por exemplo, saúde e educação é fundamentalmente serviço. Esses gastos entram como custeio? Como custeio. Agora, são gastos evidentemente sociais e absolutamente necessários, né? Eu concordo com o Alex com a ideia de que você tem uma proporção custeio-investimento hoje desfavorável, né? Até porque você quer pensar em crescimento, me parece que a variável chave para a gente olhar daqui para frente é o investimento. Não apenas o investimento público, evidentemente, mas ele é o catalisador do investimento privado, ele é o indutor. Então, para isso, eu acho que é fundamental. Eu acho que essa é a saída para frente, realmente a gente retomar um patamar de investimento mais alto. Agora, quando você pega, muita gente critica essa questão de usar dívida líquida como parâmetro aí para analisar as contas públicas, de usar dívida bruta. Qual que é a distinção para ver a vulnerabilidade? A dívida bruta não a dívida líquida não é um bom indicador? Olha, eu acho que os dois são bons indicadores. Lógico que quando você quer subtrair daí o financiamento para chegar na dívida líquida, você tem. Eu discordaria um pouco, eu não acho que um patamar de 55 para bruta, 35 para líquida seja um indicador tão ruim, levando em consideração, nós não podemos analisar o Brasil fora do contexto internacional. Nós estamos saindo, ainda convivendo com uma crise internacional que se arrasta há 5 anos, que exigiu necessariamente uma intervenção pública maior, o que vai refletir nesses indicadores. Com baixo crescimento, isso se explicita mais ainda. Lógico que com a própria retomada, essa relação dívida bruta ou mesmo a líquida deve se reduzir ainda mais. Tá, eu queria ver com o Davi. Davi, como é que você vê esses dois indicadores aí? A questão da dívida externa não, mas da vulnerabilidade externa, o déficit nas contas externas, você acha que é preocupante, algo que pode ser revertido? Digamos, o que está sendo plantado hoje em dia pode garantir um equilíbrio mais adiante ou nós temos uma situação meio vulnerável aí? Olha, Nassif, na numerologia econômica, a situação externa é mais preocupante do que a interna. O Fernando menciona os números propriamente ditos, né, os percentuais em relação ao PIB do plano da dívida interna, seja bruta, seja líquida,
estão dentro de faixas de normalidade, principalmente se fazemos em termos de comparações internacionais. No caso do plano externo, do fronte externo, houve de fato uma virada muito rápida, né? Principalmente na conta externa, nas transações correntes, né? E eu acho que há muitos sinais amarelos, sinais vermelhos, há vários sinais, já que o balanço de pagamentos é um resultado de um conjunto relativamente extenso de indicadores, há vários sinais amarelos, vermelhos e sinais verdes menos do que gostaríamos, né? O problema é fundamentalmente a rapidez, a velocidade com que caminhamos para um déficit das transações correntes da ordem de 4% do PIB, e isso precisa ser enfrentado de forma muito firme pela política econômica, tanto no plano macroeconômico quanto no plano da política industrial. Em 2008 nós tivemos também uma deterioração assim que foi, para sorte nossa, a crise internacional acabou impedindo, né? Esses 4% de déficit no PIB, se você fosse dar um rate para o Brasil, como é que ficaria aí? Então, eu já tenho uma visão diferente com relação às contas externas. Eu não me preocupo. Não? Não. Nós temos capacidade de pagamento. Quando se faz a relação reservas sobre a dívida, transações correntes, você tem 5 anos de financiamento do saldo de transações correntes negativo. E o mais interessante, diferente do passado, em que o saldo de transações correntes ele era originado por uma saída de capital muito forte do país, hoje ele é originado por uma saída de capital, porém, por um aumento da relação comercial. Então é gasto com transporte, seguros, fretes, isso é bom, ampliou-se o relacionamento do comércio exterior. Mas você tem hoje, digamos, o equivalente a 25% das reservas hoje na forma de operações financeiras do Banco Central, os REDs do Banco Central. Ok, você tem 4 anos de financiamento desse saldo de transações correntes. O que me preocupa é que não existe hoje uma política externa olhando para essa situação presente com relação ao futuro. Tá. E nós, como agência de rating, olhamos hoje e tentamos projetar o futuro. Qual a sustentabilidade disso? Isso nos preocupa, porque não existe hoje, só para ter uma ideia, os 6 principais parceiros comerciais do Brasil, que representam 50% da nossa pauta de exportação, eles têm uma projeção de crescimento de 2,5% daqui para frente. Então não adianta ter uma desvalorização de câmbio se os nossos principais parceiros não vão comprar. Mas por que não? Porque você tem uma disputa com outros fornecedores daqueles parceiros. Ok, mas 50% está concentrado neles. Se eles crescem metade do que eles estavam crescendo em 2011, que era 5% na média, com certeza metade, fazendo uma conta de português, não é muito mais rápida, 50% do que nós exportávamos para ele também vão diminuir. Mas se você desvaloriza o câmbio, você vai poder tirar outros fornecedores. E aí você tem problema na inflação pelo pass-through. Não, sim, mas pegando especificamente a conta por isso que eu acho que não dá para mexer numa variável isolada. Você tem que ter uma política externa mais ampla. E não vejo isso. Essa é a nossa preocupação. Então, eu queria ver com o Fernando. A gente está falando aqui de um conjunto de políticas industriais que foram lançadas, de incentivos a setores e tudo. Essa estratégia externa, quer dizer, você tem hoje uma discussão na área industrial se o Brasil deve manter, digamos, o desenho atual, ou deve se inserir nas grandes cadeias produtivas. Em que pé que está essa discussão para poder definir uma política de comércio exterior mais ativa? Olha, eu acho que essa é uma discussão fundamental, né? Mas também eu acho que é um viés importante aí. Não é à toa que eu diria que as 3 principais fontes de informação, a UNCTAD, o próprio OMC, e recentemente lançaram relatórios discutindo muito essa questão da cadeia. A questão é perguntar como é que a gente vai se inserir aí e no que a gente quer se inserir. Tá. Primeiro, me parece fundamental entender que não dá para se esperar num período, eu diria, de médio prazo, que o setor externo seja realmente o motor de dinamismo, de recuperação da economia brasileira. Por vários fatores. Seja por uma questão de competitividade, seja pela questão câmbio, seja pela questão da demanda externa, como foi colocado aqui. Ainda acho que uma das formas de nos inserirmos nessa cadeia era, na verdade, estimular uma demanda interna, provocando com essa demanda interna, via investimento e não via custeio, como nós discutimos anteriormente aqui, uma demanda importante para o setor industrial, impedindo que parte significativa dessa demanda vaze para fora.
né? Foi comentada aqui a questão da deterioração das contas externas, isso se deve em grande medida também a uma elevação muito forte das importações. Isso. Nem tanto, as exportações ainda, dado o Aí quadro... nós estamos perdendo lá fora e perdendo aqui dentro. Dado o quadro relativamente complicado no cenário internacional, as exportações, mesmo as manufaturadas, se mantiveram. Nós recuperamos o patamar de 2008, que não é pouco esforço diante da questão cambial, da demanda fraca internacional. Agora, as importações... É um aumento brutal nesse período, que aí nós temos que entender o papel das cadeias, né? Se você levar em conta que mais da metade das exportações brasileiras, né, são realizadas por grandes grupos estrangeiros e de que 60% a 70% dessa relação comercial, importação e exportação, é realizado de forma intracorporativa, né, no momento que você tem uma demanda fraca lá fora, capacidade ociosa, isso acaba provocando, essas empresas adotam suas estratégias de recolocar a sua produção globalmente. Essa que me parece uma questão importante e pouco analisada pela política. Mas vamos pegar aqui uma questão de produtividade. Que nem você colocou, são as grandes multinacionais que definem essa cadeia. O Brasil foi dado aí um presente aí para a indústria automobilística fantástico aí. Não era hora de ter sido pedido uma contrapartida para esse benefício interno, de melhorar o papel da produção brasileira nas vendas internacionais dessas multinacionais? Eu não tenho a menor dúvida, concordo plenamente com esse argumento, mas não sei se vale apenas para automobilística, se levar em consideração toda essa desoneração que foi concedida à indústria sem exigir uma contrapartida em termos de investimento, em termos de inovação, de exportação. Exportação, o mesmo raciocínio. Agora, esse setor em particular, não tenho dúvida, né, que como é um setor internacionalizado, que tem essa cadeia tanto de fornecimento que vira de um superávit de 10, 15 bilhões no início da década para um déficit comercial hoje de 20 bilhões. Eu pegar o Davi, a gente vai estar, no segundo bloco, a gente vai detalhar um pouquinho mais essa questão de política industrial, Davi. Agora eu queria explorar um pouquinho algo que surge aqui dessas conversas. O seguinte, você tem vários fatores que você tem que mexer para poder ter uma melhoria aí nas contas externas. Mas dado, digamos, a velocidade da deterioração das contas externas, tem como escapar de uma desvalorização cambial? Olha, olhando friamente, parece que não, mas também não há um espaço limitado para ajustes no câmbio, né? A gente está ainda vivendo um modelo, eu não queria entrar ou criar polêmica em torno disso, mas a gente ainda vive um modelo de estabilização de preços que é pesadamente dependente de valorização cambial. E, de fato, a principal arma, e particularmente o instrumento de resposta mais rápida disponível para segurar os preços, acaba sendo o ajuste do câmbio, ou pelo menos a postergação do processo de valorização cambial, que seria natural, principalmente à medida que o déficit externo vai se aprofundando. Porque eu acho que hoje o quadro é bem diferente de alguns anos atrás. Em outras edições aqui do seu importante programa, Nassif, já conversamos sobre isso, em que havia uma aparente contradição entre o desempenho da economia em geral e essa tendência de apreciação do câmbio. Hoje, essa contradição é mais visível, porque, embora o déficit venha aumentando, isso deveria trazer algum tipo de pressão por uma desvalorização, ajustamento do câmbio, mas, de fato, a gente está vendo o câmbio em processo de revalorização outra vez, não é? Então, ele está, aparentemente, porque houve a mudança nas expectativas, nem vou falar da política de tapering americana ou do ajustamento da política monetária americana, mas houve uma mudança de expectativas em relação a isso. O prazo dessa mudança nas taxas de juros agora é visto como bem mais distante do que se acreditava, porque o ritmo da recuperação americana vem sendo frustrante nesse período mais recente, e esses fatores, eles promovem ajustamentos extremamente, não vou dizer ajustamentos, mas oscilações extremamente fortes e algumas vezes bruscas na economia brasileira. Por essa razão, a questão externa me preocupa bastante, porque eu percebo que, apesar de tudo que ocorreu nos últimos 20 anos, ou pelo menos nesses últimos 20 anos,
a partir da criação de uma moeda mais estável, que foi o real, que está se comemorando lá os 20 anos disso. Mas, de todo jeito, a economia brasileira continua sendo uma economia reflexa, no sentido de que ela não demonstra ter capacidade de determinar, né, os seus parâmetros básicos de funcionamento. Antigamente se dizia que o mundo espirrava e a gente pegava uma pneumonia, e de algum modo a experiência que tivemos, principalmente no final do ano passado, com o nervosismo no mercado internacional, com a mudança da taxa de juros americana, provocou uma erosão de reservas que foi importante naquela época, que agora está sanada, porque esse movimento perdeu força, mas eu acredito que há uma condição de volatilidade externa. Nós temos uma dessincronia entre a geração de divisas pelo padrão de investimento recente e até bastante relacionado ao setor petróleo, que será uma vaca leiteira de divisas realmente, e lá na frente vai estabelecer uma condição bastante favorável para essas contas externas, mas já se fala em 2018 ou será 2017, então todo jeito a gente terá que enfrentar um par de anos ou quem sabe um período de até 4 anos navegando em mares relativamente turbulentos. Então, significa que o ajuste do câmbio ele vai acabar tendo que vir, doa a quem doer, no sentido dos efeitos que isso poderá ter ou não, esperamos que menos do que se imagina na questão inflacionária. As contas externas estão que nem o fator Sabesp aqui. Você deixa numa margem de risco alta e fica torcendo para o cacique cobra coral ajudar a chover. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar suas perguntas pelo site www.brasilianas.org. Sara. Bom, Nassif, a gente tem a pergunta da Vivian Medeiros, de São Paulo, capital, e ela quer saber se, dada a complexidade dos fatores econômicos interno e externo, daria para o governo ter feito diferente, evitando o baixo crescimento do PIB nos últimos anos? Alex. Olha, eu acho que sim, poderia ter sido um pouco mais cauteloso na condução da política monetária. Vamos lá, depois de 2009, que teve uma retração do PIB, 2010 foi o maior crescimento desde de 86. Aquele momento, que cresceu 7,5%, 2011, com o novo governo, Dilma, era um momento de trazer a inflação para o controle. A inflação, esse novo governo manteve a mesma fórmula, estimulando o consumo, tentando preservar o emprego, que eu acho extremamente importante, mas negligenciou a questão do investimento. E manteve, colocando lenha no consumo ali, e não teve espaço para aumentar a oferta, a produção. O que aconteceu? A inflação continua sempre no teto da meta, a média dos últimos 4 anos, 6,1%, muito próximo ali do teto da meta. O Banco Central foi perdendo a credibilidade em relação aos últimos anos, a expectativa de inflação para esse ano, 6,5%. Eu acho que em 2011 era um ano chave, importante, para este governo trazer a inflação para baixo, abrir mão do crescimento, porque já tinha crescido bastante, e agora, com certeza, teríamos uma inflação menor, um juro menor e um crescimento maior. Não há dúvida. Infelizmente, manteve-se a mesma fórmula e aí estamos pagando um preço muito caro. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute os problemas das contas externas, as expectativas da economia para o ano que vem. Contamos hoje com a presença do diretor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Schatz, do economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, e do assessor da presidência do BNDES, Davi Kupfer. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouco das estratégias aí do governo para estimular o chamado espírito animal do empresário. Davi, quando você pega o governo Dilma, tem um conjunto de programas aí que foram muito favoráveis à economia real, né? O Reintegra, os programas de financiamento do BNDES, as isenções tributárias, os financiamentos de pesquisa, o próprio pré-sal com, digamos, a compra de conteúdo nacional e tudo. Por que esse conjunto de medidas não tem um efeito macroeconômico? O que está faltando? Olha, Nassif, é difícil dizer que não tem um efeito macroeconômico, não é? De verdade, nós, economistas, né,
temos muita dificuldade em certas situações de estruturar metodologias que permitam quantificar fenômenos hipotéticos, não é? Então é evidente que isso já foi palco de debates, às vezes acalorados e tudo, mas não sabemos se de fato esse conjunto de medidas não teve efeito macroeconômico e talvez a ausência deles, a economia tivesse crescido ainda menos ou talvez chegasse a um limite de um crescimento nulo, né? Acho que me ocorre dizer isso aqui em função do final do bloco anterior, da interessante pergunta da telespectadora, se não se poderia fazer diferente, não é? Eu acho que, a posteriori, depois que o fato acontece, sempre se pode fazer diferente, não é? Uma parte do que ocorreu não era exatamente previsto, não se tinha uma noção da profundidade de determinadas transformações que vieram ocorrendo ao longo dos últimos anos. Então, havia uma direção de política, essa direção de política enfrentou imprevistos macroeconômicos, inclusive internacionais, nacionais, e precisaria ter sido reajustada provavelmente com mais velocidade do que esse processo ocorreu. Acho que o sucesso, isso eu aí estou me remetendo de fato ao tema do final do bloco anterior. Eu acho que o sucesso da política anticíclica brasileira no período 2009-2010 acabou se revelando trazendo um pouco de uma armadilha, não é? Porque se imaginou que se poderia reeditar outros sucessos anticíclicos no quadro específico que se estabeleceu de 2011 para frente, quando há um segundo mergulho das expectativas internacionais, né? Veja que nós, Brasil, não temos muita experiência com política anticíclica. A gente sabe disso, né? Isso é consensual, né? Poucas vezes na história recente houve saúde, robustez macroeconômica para que políticas dessa natureza fossem praticadas, né? E talvez essa experiência ainda incipiente, né, tenha levado a se desenhar uma mistura de políticas de defesa, estrito senso, de defesa do nível de atividade, com os objetivos mais reestruturantes da política industrial. Eu tendo a considerar, olhando para trás, com benefício dos fatos ocorridos, que a dimensão de defesa do nível de atividade talvez tenha sido proporcionalmente muito mais focada do que a busca de reestruturação e de um tipo de ação mais transformadora do tecido industrial brasileiro. Ô, Fernando, a gente, não só o Brasil, em termos mundiais você tem, digamos, o efeito pêndulo aí, que você tem períodos de liberalização total, tudo por conta de mercado, que cria um conjunto de distorções e acaba o pêndulo vindo por outro lado, com o ativismo de política econômica, que no começo corrige as distorções, depois provoca outras. Qual que é o limite? Por exemplo, o ativismo do governo, do Estado, ele é importante para a atividade econômica. Mas até qual é o limite, digamos, do voluntarismo a ponto de você criar interrogações na cabeça do empresário? Qual que é a medida certa aí? O limite é exatamente você conseguir convergir as expectativas. A partir do momento que você começa a não convergir, mas você começa a criar uma confusão, você, na verdade, destoa, e que é o teu grande objetivo, que é promover investimentos, né? Que é a tua variável-chave para o crescimento. Então, eu acho que essa é a questão que, às vezes, na comunicação não se faz, né? Com todas essas medidas que você enunciou atrás, a gente tem que levar em consideração que a indústria brasileira está com um déficit comercial de 100 bilhões. É muita coisa. É muito dinheiro. Você fez referência ali também ao setor automobilístico. Você pulou ali de uma relação importações de investimento de 2 para 4. Em autopeça foi para 8, a relação entre importações e investimento. Então nós estamos perdendo essa ponte para o futuro, que é o aumento de capacidade, que é o ganho de eficiência, que é o ganho de competitividade, que seria provocado pelo investimento. É o que nos colocaria num outro patamar, inclusive quando houver e vai haver rapidamente uma retomada do próprio comércio internacional.
Nós estamos perdendo essa ponte. Eu acho que o limite é esse, é criar expectativas de que haverá mercado que vai poder retornar esse investimento. Você tem um conjunto de instrumentos aqui, você tem um conjunto de expectativas. O que falta é o discurso que unifique tudo e mostre a direção. Porque é o seguinte, o investimento não basta o financiamento, não basta apenas a questão do custo de capital. Eu preciso olhar para frente e imaginar que eu vou rentabilizar, né? Que eu vou recuperar aquele meu investimento. Mas vamos pegar um ponto aí. Até que ponto que a gente teve na Copa muito claramente esse jogo da mídia de jogar a expectativa para baixo. Até que ponto que a mídia cria essa expectativa negativa na cabeça do empresário ou que ela apenas potencializa, digamos, uma expectativa que já vem do empresário aí, pessimista? Eu acho que do empresário não necessariamente, não apenas, porque o empresário, evidentemente, tem outros canais de informação para sua tomada de decisão. Isso é o próprio fluxo de caixa. Mas para a população em geral, eu acho que isso traz um fator muito negativo, né? Que tem, eu diria, um leque menor de informações, e aí a mídia cumpre um papel-chave. O empresário, evidentemente, tem uma assessoria profissional para essa tomada de decisão. Mas que houve, eu acho que um pessimismo exagerado, em particular sobre a questão da Copa, sim, e também sobre a conjuntura brasileira, olhando o contexto internacional. Você pega hoje órgãos internacionais, a própria Bloomberg aí, entrando nesse clima também, né, de pessimismo e reconhecendo que errou também. Eu não consigo entender, na verdade, essa simetria entre a própria visão internacional sobre o país e como nós nos enxergamos, né? Esse país está há mais de 3 anos, o Alex me corrija aqui se os números estiverem equivocados, recebendo um volume de 66 bilhões de dólares em investimento estrangeiro. Ou seja, o mundo não está considerando o Brasil à beira do precipício. Então, eu queria ver essa natureza desses investimentos, Alex. O que é? É para arbitragem de taxas de juros? Compra, aquisição, fusão, investimento em ampliação? Onde que está entrando esse dinheiro? Olha, eu não cheguei a abrir a conta de investimento estrangeiro direto para olhar exatamente para onde que está indo. Mas, sem dúvida alguma, os investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil com uma grande expectativa de retorno do capital. Primeiro, porque se você olhar na média de retorno, um cálculo simples, lucro líquido sobre PL, o retorno é de 2 dígitos. Quase lugar nenhum no mundo existe isso, tá certo? Principalmente nos anos recentes, pós-crise. Então tem uma expectativa, uma oportunidade muito grande no Brasil. Eu acho que, assim, pelo lado da mídia, com impacto na população, é muito grande e a população representa 60% do PIB. Naturalmente que quando há, e aí vamos pegar alguns indicadores da FGV, de confiança do consumidor, por exemplo, eles estão se deteriorando desde junho do ano passado. Então o empresário, ele olha para esse indicador, ele vê a sua demanda futura sendo reduzida, ele vai pisar no freio, sim. Ele, claro que de alguma forma isso acaba afetando os investimentos no setor produtivo, que eles não são totalmente parados, mas são reduzidos até que haja uma nova expectativa. Esse ano é um ano muito conturbado, né? Todo mundo já falou, tem a questão da Copa que reduz o número de dias úteis, tem a questão da eleição, principalmente porque tem um momento aí de dúvida em relação ao próximo mandato. Então, o empresário, mesmo o empresário internacional, ele está sim preocupado mesmo sem grandes opções lá fora, mas ele está preocupado sim com o Brasil por N fatores. Mas eu diria o seguinte, é exagerado também. Por exemplo, a projeção de PIB para esse ano no mercado é de 1,07, saiu hoje no Focus. Nós estamos com 1,4, até a semana passada estamos com 1,9. Infelizmente, alguns indicadores saíram abaixo do que nós imaginávamos. Mas ainda, setor automobilístico, por exemplo, mas ainda estamos otimistas em relação ao mercado. Eu acho que tem um exagero aí com o pessimismo, mas infelizmente é uma grande realidade que o Brasil cresce abaixo do que deveria para fazer políticas olhando o longo prazo. Infelizmente a gente sempre olha o curto prazo e é isso que faz o Brasil ter aquele crescimento que todo mundo fala, o voo de galinha, sobe aqui e cai ali. Infelizmente não tem voo de cruzeiro. Eu queria ver com o Davi. O Davi, a gente tem alguns setores aí em que você tem compras públicas aí alavancando investimentos. O setor petrolífero é um deles, o setor de saúde é outro que está se articulando também. De que maneira que, digamos, a cadeia do petróleo e gás aí está se refletindo nos investimentos? Já está a voo de cruzeiro ou ainda leva algum tempo para embalar? Não, eu acho que está bem longe do voo de cruzeiro, ainda está numa fase de decolagem, vamos dizer assim, no sentido nem tanto de ganhar velocidade, mas de ganhar altura, né? De ganhar realmente impactos mais distribuídos ao longo dessas cadeias produtivas.
A política de conteúdo local, ela tem méritos evidentes na medida em que ela é capaz de alavancar e concretizar atividades produtivas, particularmente atividades produtivas que sejam geradoras de valor, que gerem bons empregos, que gerem rentabilidade, que gerem eficiência na cadeia produtiva, que gerem rentabilidade à frente e assim sucessivamente. Obviamente, tem uma dimensão nisso tudo que desculpe a palavra, mas é uma intertemporalidade que tem que ser considerada, porque muitas vezes eu vou ter um aumento de custo hoje para um ganho no futuro e assim sucessivamente, como é natural no processo de investimento. Mas a política de todo local não é uma panaceia. Em alguma medida, ela precisa ser muito bem delineada e muito bem coordenada para que esses resultados positivos possam se manifestar, não é? Então, no próprio petróleo, eu acho que a política de conteúdo local talvez tenha tido uma amplitude maior do que aquela que poderia ser alvo de um esforço de coordenação ao longo da cadeia. E isso provocou alguns custos, até para as próprias operadoras lá na ponta, né? Em relação a situações em que se pudesse ter uma maior seletividade, um maior foco na definição desses alvos da política de conteúdo local. No caso da saúde, também é um caso muito bem sucedido, eu acho que provavelmente é o principal exemplo de sucesso, mas eu também tenho que considerar e deixar bem marcado para os nossos telespectadores que a política de saúde é uma política que trabalha num horizonte temporal diferente, porque, no meu modo de ver, nós já temos agora 25 anos, praticamente, até mais de 25 anos, de uma direção definida na política de produção de fármacos e medicamentos no Brasil. Eu entendo que desde aproximadamente 1985, meados da década de 80, que se começou a construir uma noção do complexo industrial da saúde no Brasil e vai se perseguindo, passo a passo, a construção desse complexo. Obviamente, a própria política do petróleo ainda tem caminho para completar essa fase de decolagem. A gente imagina que, possivelmente, com a entrada mais ampla da produção e da expansão que vai vir agora nessa fase de 2014, 2015, na fase final dos investimentos na exploração, a gente então vai poder conseguir colher os resultados dessa política. Mais uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Sara. Bom, o Hugo Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele diz que um dos grandes problemas para a indústria é a descontinuidade de políticas públicas desde o fim do regime militar. E aí ele diz que parece que desde o governo Lula e com a Dilma tem ocorrido uma continuidade. Como vocês avaliam os incentivos governamentais? Ele quer saber. Então, Fernando, tem continuidade? Olha, tem porque nós temos várias políticas industriais aí. Nós, a gente for lá, passamos pela PITS, depois passamos pela PDP, agora Plano Brasil Maior. Quer dizer, eu diria que não há exatamente uma continuidade. A política industrial deveria ter esse perfil de muito mais uma política de Estado que uma política de governo, né? Essa coisa de ter horizonte para tomar de decisão, para as convergências de expectativas, me parece decisivo. Agora, há instrumentos aí disponíveis, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho que se faz uma confusão importante da política industrial, como o Davi estava colocando, que ela tem que ser olhada para o médio e longo prazo. Nós deveríamos entender a oportunidade que o país tem hoje de realizar um aumento na sua taxa de investimento, que não é o investimento industrial, isso é importante que se diga. Quando eu estou tomando como parâmetro, por exemplo, um país como a China, onde, na verdade, é essa taxa de investimento de 50% que puxa o crescimento. Mas não apenas puxa o crescimento, esse é o caráter do investimento, né? Ele é ao mesmo lado, gasto, demanda, mas ele vai representar na frente oferta futura, como o Alex estava colocando. Ao promover esse aumento da demanda, ele está demanda por quem? É demanda por bens industriais, é por aço, é por cimento, é por sistemas de telecomunicações, é por guindaste, máquinas e equipamentos. E você cria aí sim uma oportunidade ímpar
para fazer com essas medidas de política industrial um reforço, uma melhoria do teu desenvolvimento industrial. Eu acho que é essa oportunidade que nós não estamos casando entre acelerar o investimento em infraestrutura, inclusive aquele investimento social que você colocava no primeiro bloco, Nassif, que me parece fundamental, que isso também gera demandas, tanto na área de saúde, como o Davi estava comentando, como na educação, em outros, saneamento. Claro. Nada é tão investimento social quanto saneamento, mas é demanda industrial. Então nós temos que casar essas duas. E como é que se faz? Qual é a ponte entre a demanda gerada pelo investimento e o desenvolvimento industrial e tecnológico? Isso chama-se política industrial. E daí a gente tem alguns fatores que devem deslanchar nos próximos anos, que as concessões que finalmente se pegou a embocadura, a questão do petróleo, ou seja, tem todos os instrumentos aí da orquestra, falta o maestro começar a reger. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os problemas da economia brasileira e as perspectivas para 2015 em diante. Nesse terceiro bloco, vamos falar um pouquinho dessas estratégias de longo prazo para a economia. Eu queria ver com o Davi. O Davi, quando a gente pega o modelo coreano, o modelo japonês, eles fizeram um investimento pesado no que seria a indústria do futuro. No caso brasileiro, quais são os setores de futuro aí que o país devia apostar todas as suas fichas? Que não é exatamente frigoríficos, né? Não, na verdade, o Brasil é um país que tem uma dotação de recursos naturais muito extensa e dificilmente alguém vai imaginar que no futuro nós não teríamos um papel protagonista nesses setores. Então, eu acho que isso tem que ser posto como ponto inicial, né? Porque nós temos que pensar uma estrutura industrial diversificada, no sentido de que a gente vai manter essas vantagens competitivas que a natureza, aliada a um enorme esforço, a uma enorme acumulação de capital e de criação de conhecimento, né? Porque isso é sempre importante, Nassif, lembrar, né? A celulose, a soja, tudo isso dependeu de desenvolvimentos tecnológicos importantes, foram feitos aqui no Brasil, né? Então nós temos uma base de recursos naturais que tem que significar uma parte importante da nossa indústria. No entanto, nós não podemos nos limitar a uma indústria estritamente montada em torno dessa base de recursos naturais. Nós temos que ir além, né? Nós temos que ter uma indústria de bens de capital que inclusive tenha capacidade tecnológica de desenhar as novas gerações de máquinas e equipamentos que, entre outros efeitos positivos, vai permitir aumentar a produtividade na transformação desses recursos naturais em bens, tá certo? E, ademais, precisamos entrar nos setores de maior intensidade tecnológica, que vai permitir, então, que se façam essas máquinas que farão com que a produção baseada em recursos naturais possa se dar com elevada eficiência. Então, é evidente que esse é um projeto de indústria difícil, porque ele precisa buscar esse objetivo abrangente, né, de construção dessa, ou de manutenção. A indústria brasileira é diversificada, nós temos uma indústria com um grau elevado de diversificação já há décadas, né, e mal ou bem isso se preservou. É interessante a gente verificar que nesse período hostil em relação à indústria, que já dura bastante tempo, e que as importações de manufaturas vêm entrando de forma mais intensa em função dessa perda de competitividade da indústria, de fato, nós estamos importando intermediários mais do que produtos finais. A indústria ainda consegue manter-se nos elos finais das cadeias de produção. Então, esse é uma visão evidente minha, né? Mas é importante que se pense a estrutura industrial para que se possa construir os mecanismos, né, de legitimação de uma política industrial voltada para esse objetivo de longo prazo. Desculpe me alongar um pouco, mas eu entendo que a política industrial dá margem a um debate, se ela deve existir ou não, se ela é boa ou ruim, mas mesmo entre aqueles
que enxergam o caráter crucial da política industrial no processo de desenvolvimento econômico, eu não sinto a necessária coesão para que se consiga construir esses objetivos de longo prazo que deem à própria política seus mecanismos de longevidade. Por isso, acho que o Fernando menciona que a política ela é basicamente a mesma, mas vai apresentando mudanças ao longo dos sucessivos ciclos eleitorais ou das mudanças de governo, e ela é ainda mais uma política de governo que uma política de Estado, como teria sido no Japão e principalmente a experiência coreana e mais recentemente a experiência chinesa de industrialização mostram como a transformação da política industrial ao nível das instituições de Estado vão permitir que ela ganhe grande velocidade. Fernando, o que explica essa falta de visão de futuro do país? Nós tínhamos nos anos 50, aí, quando a Coreia começa a deslanchar, uma visão desenvolvimentista, até do lado de Roberto Campos e outros, achando que tinha que ter uma mudança de câmbio para começar a trabalhar. Aqui nós nunca conseguimos ter essa... Nós tivemos um período cepalino aí, em que a industrialização era vista como uma saída. O que impede essa visão de desenvolvimento? Hoje você tem uma divisão, uma parte que acha que só tem que cuidar do social, e uma parte que acha que deixando por conta de mercado resolve. O que falta de cola aí para criar uma ideologia de desenvolvimento? O desenvolvimento pressupõe uma coesão, né, que tem que ser de toda a sociedade, né? Você tem que olhar desde, né, daquele consumidor, o cidadão, você tem que estar olhando para o empresário, é uma questão de governo. Se o país não forma essa coesão de que é importante o desenvolvimento, que é importante um crescimento sustentado em cima de bases produtivas. Mas ele não forma por quê? Os partidos políticos que não são programáticos, a universidade que é muito fechada, a mídia que não tem essa dimensão, onde que está o busilis aí da questão? Eu acho que está em todos os agentes, né? Na verdade, quando você não consegue ter essa coesão, não dá para culpar uma parte ou outra, né? Mas que falta, evidentemente, né, talvez dois agentes principais aí, que é realmente uma política de governo com essa visão de longo prazo, desenvolvimentista mesmo, e dos empresários, né, que buscam, de um lado, um está buscando a sua sustentação política, do outro, o seu processo de acumulação. Quando você oferece aos dois agentes principais a sua perpetuidade de outra maneira, no caso a acumulação, que não passa necessariamente pelo processo produtivo, e as eleições que podem passar, ou a permanência partidária, através de uma política mais populista, não necessariamente você cria essa coesão de uma visão mais desenvolvimentista para um país. Alex, a gente está tendo mudanças aí essenciais em todas as áreas, com as novas tecnologias o mercado de capitais, ele seria, se fosse, nós temos um mercado maduro, mas seria o caminho para os capitais ajudar a alavancar os setores novos aí. Qual que é a visão dos grandes grupos aí sobre esses mecanismos aí de os setores que envelhecem, e investir em setores que são mais novos? O conservadorismo acaba sendo mais forte que a inovação, não? Também nessa área de investimentos? Olha, é muito interessante. O mercado de capitais, ele sempre está disposto. Ele foi o principal canal de financiamento e desenvolvimento econômico das economias desenvolvidas, tá certo? No Brasil, isso demorou bastante para ocorrer. Em 2000, eu escrevi uma tese falando que no Brasil, naquele momento, não era um bom canal para desenvolver a economia brasileira. Hoje em dia, tenho certeza que sim. Só que ainda existe um fator que é a confiança. Enquanto o governo não transferir ao empresário a confiança, não importa qual setor. Porque você tem muitas fortunas que foram criadas aí com venda de ativos e tudo, as grandes famílias aí que... E você vê esse receio do novo, inclusive, né? O Brasil ele é muito aberto à renovação, à inovação, a mudanças. Tá havendo uma verticalização muito forte no desenvolvimento do Brasil. Deixamos de ter força física e passamos a ter a questão da inteligência como o nosso grande fator diferencial aqui na América Latina. Agora, precisa que haja uma transferência de confiança por parte do governo para o empresário, para fazer com que esse financiamento ele ocorra, que seja de longo prazo. Longo prazo no Brasil, infelizmente, é de 5 anos. E longo prazo, para você mudar a história de um país, leva pelo menos uma geração. Nós estamos falando aí de pelo menos 25 a 30 anos. E nós não vimos, na história recente da economia brasileira, nenhum sacrifício em relação a abrir mão do populismo em prol da
população. Eu sempre digo o seguinte, infelizmente nós temos no Brasil uma gestão política e não uma gestão pública, não para o público. E isso é que faz o Brasil ainda patinar. Então, mas quando a gente pega também o investimento social, ele ajudou a criar um mercado de consumo robusto que devia ser a base inicial. Quer dizer, não dá para descuidar também dessa parte da inclusão, né? A inclusão ajudou a criar um mercado de consumo muito robusto aí, né? Sem dúvida, e eu acho que o governo demorou para enxergar isso. Não estou falando desse governo, tá? Que fique claro, é o histórico, o governo do Brasil. Mas nos últimos anos... Isso, demorou para enxergar isso. Transfere para a iniciativa privada aquilo que ele é mais competente, principalmente na parte de infraestrutura logística. Isso. Cuida do social, se preocupa com isso, que é a sua grande competência, ou pelo menos deveria ser, que o resultado ele vai ocorrer com o tempo. Não adianta também acharmos que fazendo isso em 1 ou 2 anos, teremos o problema resolvido em 3, 4 anos. Isso leva tempo. Nossas ansiedades, nossos anseios são de curto prazo, os estados são de longo prazo. Essa coesão que o Fernando falou, que o Devaney falou, ela precisa existir, mas ela tem que partir de quem hoje dá as cartas, que é o governo, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal www.brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Kidd. Sara. Olha, Nassif, a gente tem 3 perguntas aqui sobre o mesmo assunto, que foram enviadas pelo Alex de Salvador, a Maria Lúcia de São Bernardo do Campo e o José do Rio de Janeiro. Eles querem saber, para melhorar a economia brasileira a longo prazo, se existe uma política pública de incentivo à indústria realizada em outro país que possa ser copiada no Brasil, se podemos esperar mudanças na lógica do tripé macroeconômico instituído pelo FHC, e se, na gestão econômica do governo Dilma, esse tripé macroeconômico foi abandonado ou não. Eu queria ver com o Davi primeiro. Davi, essa questão das experiências internacionais, dada hoje a situação do país, uma sociedade civil robusta, as demandas que surgem, inclusive a partir das manifestações do ano passado e tudo, tem alguma experiência internacional exitosa aí que poderia ser aproveitada pelo Brasil? Olha, certamente sim, mas não um modelo transplantável, né? Na verdade, existem, sem exagero, dezenas de programas, de iniciativas que têm espaço para serem praticados no Brasil e que produzirão efeitos parcialmente positivos, mas que dificilmente, individualmente, vão ter a capacidade de dinamizar ou redinamizar a indústria e a economia brasileira. Então, você tem na Índia, já até há experiências agora de reprodução, mimetização no Brasil, toda uma questão ligada ao mundo do microcrédito e dos pequenos empreendedores. Você tem um monte de coisas. Eu não acho que essa seja a questão. Os técnicos, os especialistas, eles estão sempre, de fato, em contato e transplantando essas experiências mais pontuais, mais específicas. Agora, é muito claro que nenhum modelo de desenvolvimento industrial é transplantável, porque o ponto de partida é estritamente nacional e a capacidade política de implementação é mais ainda uma idiosincrasia histórica, é algo que se constrói historicamente, né? No nosso caso, nós temos um conjunto de restrições, um conjunto de potencialidades, né? Isso tudo, no frigir dos ovos, permite que se avance, mas o avanço no Brasil é um avanço muito lento. Nós temos nos caracterizado, enquanto nação, como um país que anda, mas anda lentamente. O nosso processo político é um processo muito difícil, é muito fragmentado, tanto no plano partidário, quanto, aí eu queria chegar na questão central, quanto no plano institucional. As nossas instituições, não somente as públicas, mas também as privadas, os mecanismos de representação que se construíram ao longo da história na sociedade brasileira, estão um pouco desgastados, precisam ser renovados. E essa renovação ocorre com lentidão, porque os interesses pré-existentes dificultam muito o surgimento dessas novidades institucionais, né? Então, eu vejo que, de fato, o que eu entendo que é a principal marca da política industrial brasileira? Ela não consegue mirar o longo prazo porque ela está sempre apoiada em diagnósticos que olham o passado muito recente e buscam encontrar soluções para grandes problemas nacionais, mas são problemas que acabam superados pelos fatos. Então, vou dar um exemplo de como eu interpreto a PITSE, por exemplo, de 2003, não é?
A política que veio para tentar montar uma indústria capaz de incrementar exportações de maior valor para combater a vulnerabilidade externa, num momento em que as commodities estavam começando a entrar num ciclo de preços explosivos que geraram a vulnerabilidade externa exatamente nos setores em que a política entendia que deveriam, ao focar em semicondutores assim sucessivamente, deveria estar atuando. Então, ela, em um ano após a sua edição, ela já estava um pouco superada pelos fatos, porque nós passamos a ter saldos exuberantes de balanço de pagamento e uma política industrial que era para promover exportação, para buscar saldo. A PDP, em 2008, veio para sustentar uma onda de investimento quando a economia mundial já estava aterrissada, já estava em creche. Na verdade, era uma política que estava olhando aquela conjuntura, aquele contexto econômico do período em que ela está sendo formulada, sem a visão de longo prazo lá para frente, porque falta essa coesão institucional nesse desenho de um futuro para a indústria brasileira. Nós temos pouco tempo agora. Eu queria só. A Unicamp, ela sempre foi um foco de desenvolvimentismo. Agora vocês falam em desenvolvimentismo social. Eu queria que, em poucas palavras, você definisse o que é o desenvolvimentismo social. Eu acho que o Brasil tem que utilizar talvez a sua maior deficiência ou sua dívida social num grande estratégia, num grande ativo, né? Esse país tem uma dívida, evidentemente, com a sua sociedade. O país é um país ainda pobre, que tem que honrar e reduzir essa dívida social. E a redução da dívida social cria uma belíssima oportunidade de crescimento econômico, né? A construção de uma infraestrutura social, nós estamos falando aqui de saneamento, saúde, de telecomunicações, educação. estamos falando de educação. Isso gera uma demanda nós temos que fazer da demanda uma variável chave e saber explorar isso com a política, como estava colocando aqui o Davi. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a economia brasileira termina por aqui. Eu agradeço muito a participação do diretor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Satti, do economista-chefe da Austin Rate, Alex Agostini, e do assessor da presidência do BNDES, Davi Kupfer. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar participando, mandando sugestões, textos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá e até a vitória do Brasil.